de guerra na Ucrânia. E nós queremos responder uma pergunta: será que os países membros da OTAN perderam essa guerra para a Rússia? Assista esse vídeo até o final e fique por dentro de um dos conflitos mais importantes do século XXI. No dia 24 de fevereiro, a guerra na Ucrânia completa 3 anos. O mundo vem convivendo com um dos conflitos mais devastadores desse século, que vem redefinindo fronteiras, abalando a economia mundial e expondo as fragilidades da ordem global que surgiu no século XX após a Segunda Guerra Mundial. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Como um país sob pesadas sanções conseguiu financiar uma guerra todos esses anos? Quem são os grandes perdedores? Haverá paz? E as fronteiras entre outras nações estarão todas questionadas caso a Rússia conseguir conquistar os territórios ucranianos? Mais de 500 mil pessoas fugiram da Ucrânia para países fronteiriços desde o início da ofensiva militar russa em 24 de fevereiro. Desde a passada quinta-feira, várias dezenas de milhares de pessoas entraram na Roménia, vindas da Ucrânia. E o acolhimento caloroso dos brasileiros, para o alívio daqueles que querem fugir dos conflitos. We left the massive attics. A Ucrânia fez parte da União Soviética até 1991. Após a dissolução do Bloco Soviético, esses países, Rússia e Ucrânia, passaram a dividir fronteiras. E a Ucrânia se tornou uma região muito estratégica para a Rússia, principalmente por conta do acesso ao Mar Negro. A região da Ucrânia, especialmente ali a Crimeia, já foi motivo de conflitos, tensões e até guerras entre russos, turcos, britânicos, soviéticos, ucranianos em muitos momentos da história. Mas foi em 2013 que o conflito atual teve a sua origem propriamente dita. Os protestos dos manifestantes pró-União Europeia e anti-Rússia ficaram conhecidos como Euromaidan. Euro de Europa, Maidan era o nome da praça em Kiev que concentrava as manifestações. Aos poucos, organizações nacionalistas de extrema-direita paramilitares passaram a liderar os protestos que foram tomando uma dimensão cada vez mais violenta. Entre as principais organizações de ultradireita, nacionalistas e anticomunista está o setor direito, que tem uma ala paramilitar que é o Corpo Voluntário Ucraniano. Outro partido com forte influência no Euromaidan em atividade na Ucrânia é o Svoboda. Também defende ideias anti-Rússia e de extrema-direita. Ambas organizações têm como referência Stepan Bandeira, que é símbolo da extrema-direita ucraniana no século XX e notório colaborador dos nazistas alemães. Em março de 2014, a Crimeia realiza um plebiscito com apoio dos russos e decide por ampla maioria a adesão à Federação Russa. Em 18 de março de 2014, forças russas anexaram a Crimeia, iniciativa que nunca foi reconhecida por nenhum organismo internacional. Essas organizações paramilitares anti-Rússia, juntamente com o exército ucraniano, desde 2014, estão em luta contra os exércitos separatistas das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, na região do Donbass.
Afirmou para não confiarem naqueles que colocam o medo de que, depois da Crimeia, outros territórios seguir-se-ão. Não queremos isso. Não pretendemos a divisão da Ucrânia. A Crimeia sempre foi russa. Tudo ficou mais tenso após a eleição de Zelensky em 2019. O governo de Zelensky e seus apoiadores passaram a ter uma relação cada vez mais hostil com a população da região de Donbass. Ao mesmo tempo, toda essa população do leste da Ucrânia também foi criando uma relação cada vez mais próxima do governo Putin. Consciente de que não tinha força militar para um enfrentamento com o governo russo, que, a exemplo da anexação da Crimeia, poderia avançar ainda mais sobre território ucraniano, Zelensky se aproximou cada vez mais do Ocidente, estabeleceu negociações e diálogos com os Estados Unidos e pediu uma entrada na OTAN. O governo russo passou a dar declarações cada vez mais contundentes em não aceitar que a Ucrânia entrasse na OTAN como um país membro, por razões de segurança nacional. E sem canais de negociação efetivos com o governo Biden, que cada vez mais sinalizava que estava aceitando e negociando a entrada da Ucrânia na OTAN, Putin, em 2022, invade militarmente o território do leste da Ucrânia e a guerra se inicia com o governo russo chamando de uma operação militar especial. O presidente dos Estados Unidos fez um alerta forte ao mundo hoje. Este é o início de uma invasão russa. Joe Biden afirmou que ainda acredita em um ataque militar de grande escala na Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Putin está estabelecendo uma lógica para tomar mais território à força. O presidente reforçou que a Rússia tem mais de 150 mil soldados cercando a Ucrânia e confirmou que os russos aumentaram o estoque de sangue e equipamento médico na fronteira. Você não precisa de sangue a menos que planeje começar uma guerra. Biden falou que Putin atacou diretamente o direito da Ucrânia de existir. Em resposta ao que chamou de uma violação escandalosa de leis internacionais, anunciou a primeira rodada de sanções contra Moscou. Elas vão afetar duas instituições financeiras, o Banco VTB e o Banco Militar Russo. A dívida soberana da Rússia também será alvo, para que Moscou não possa mais levantar dinheiro do Ocidente e nem negociar novas dívidas nos mercados americano e europeu. Além disso, o governo dos Estados Unidos vai impor sanções a elites russas e seus familiares. E Biden disse que, como havia prometido, negociou com a Alemanha para interromper o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2. O presidente disse que já tem os próximos passos planejados e que a Rússia vai pagar ainda mais caro se continuar a agressão à Ucrânia. E você? O que você acha? Escreve nos comentários. Foi correto o governo russo não aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN? Agora vem comigo analisar alguns números muito interessantes dessa guerra. Em 3 anos, a Ucrânia recebeu da União Europeia e da OTAN apoio militar, financeiro, logístico e humanitário. Aproximadamente num valor que vai de 150 a 200 bilhões de dólares. A economia ucraniana em 2022 teve uma queda de menos 29,1% do PIB, devido ao impacto direto da invasão russa, com destruição da infraestrutura e deslocamento populacional. Em 2023, a economia da Ucrânia cresceu 5% devido ao apoio financeiro do Ocidente, e em 2024 a projeção é que o crescimento vai girar em torno de 3,5%. Em 3 anos, o PIB da Ucrânia teve uma queda de menos 20%, absolutamente devastador.
Segundo os dados do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, foram registrados fora da Ucrânia de 6 a 7 milhões de ucranianos fugindo da guerra. Os principais destinos desses refugiados foram Alemanha e Polônia, mas vários outros países da Europa e em todo o mundo também receberam refugiados ucranianos, inclusive no Brasil. Os dados de mortos e feridos da população civil e militar são pouco precisos e de transparência precária. Mas o fato do governo ucraniano ter aprovado uma lei em abril de 2024 que reduz a idade mínima de mobilização militar de 27 para 25 anos indica que as baixas nas forças ucranianas são críticas. O impacto na estrutura demográfica da Ucrânia, como também os transtornos econômicos para cuidar das sequelas físicas e mentais da população atingida, será uma grande questão social de toda uma geração de ucranianos nos próximos anos. A Ucrânia perdeu até agora, em 3 anos de guerra, o controle de aproximadamente 1/5 do seu território. Todo esse horror da guerra, vivido especialmente pela população ucraniana, é uma das terríveis consequências que a disputa entre potências de aspiração imperialista pode levar à humanidade. Em 3 anos de guerra, a Rússia se transformou no país mais sancionado do mundo. Foi expulsa do sistema SWIFT, teve mais de 350 bilhões de dólares congelados em bancos europeus e perdeu quase todos os seus mercados de venda de gás e petróleo, principalmente na Europa. Mesmo com todas as sanções econômicas internacionais, em 2022, a Rússia sofreu uma contração econômica de apenas 2,1%. Em 2023, a economia russa surpreendeu com um crescimento de 3,6%, impulsionado por gastos militares, reordenamento das rotas comerciais e ampliação da parceria econômica com países dos BRICS como China, Índia e Irã. Em 2024, o crescimento econômico russo avançou para 4%, desmoralizando de vez todas as sanções econômicas e demonstrando uma forte resiliência para sustentar anos em guerra. Em 3 anos de guerra, a Rússia consolidou os domínios territoriais no leste da Ucrânia, com acesso a recursos naturais e um privilegiado acesso ao Mar Negro. Comparando esses números entre Rússia e Ucrânia, quem se deu bem até agora em 3 anos de guerra? Escreve aí nos comentários sua opinião, é muito importante para nós. On top of this, Zelensky admits that half of the money that we sent them is missing. They don't know where the money is. He said, well, we don't know where half of it is. That's great, wonderful. He refuses to have elections. It's low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? It's hard to be high. Somebody said, oh, no, his polls are good. Give me a break. Every city is being demolished. They look like a demolition site, every single one of them. And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. O imperialismo norte-americano mudou de tática em relação à guerra da Ucrânia. Isso se deu principalmente após a eleição nos Estados Unidos, onde os republicanos derrotaram os democratas. Trump assume a presidência dos Estados Unidos, estabelece um canal de negociação com o governo Putin e, nesse primeiro momento, isola a Europa e o próprio Zelensky, presidente da Ucrânia. Trump, inclusive, passa a exigir, tanto da Ucrânia como dos países membros da OTAN, a conta
de tudo que ele já financiou nessa guerra. Em primeiro lugar, ele quer o acesso às terras raras que existem no território ucraniano. E, em segundo lugar, ele exige que os países europeus passem a dar uma contribuição maior para sustentar os gastos militares da OTAN. A aproximação diplomática com a Rússia atende também um outro objetivo. Trump está disputando o amor de Putin com os chineses. Isso tem um objetivo muito importante: dividir os BRICS, para enfraquecer esse polo que vem se desenvolvendo e pode ser uma grande dor de cabeça. Aliás, já está sendo uma grande dor de cabeça para o imperialismo ocidental. Quais as conclusões que nós podemos tirar nesses 3 anos de guerra na Ucrânia? Em primeiro lugar, a política dos democratas durante a administração Biden de hostilizar a Rússia e usar a Ucrânia para uma guerra por procuração apoiada pelos países membros da OTAN foi uma política que não avançou nos seus objetivos finais, que era enfraquecer e derrotar a Rússia, e, na verdade, quem saiu perdendo foram todos os atores que se envolveram nesse projeto. Biden perdeu a eleição e os governos europeus entraram numa crise econômica por conta da interrupção do fornecimento de gás e petróleo russo e, além disso, muitos desses governos entraram em crise política e recessão econômica. O maior exemplo disso é o governo alemão, onde o ministro Olaf Scholz, na eleição que foi antecipada por conta de uma crise monumental que se gerou no seu governo, ele tem pouquíssimas chances de se reeleger e a Alemanha já está no 2º ano de recessão econômica. A segunda conclusão muito importante que nós podemos tirar desses 3 anos de guerra é que a Rússia se demonstrou muito resiliente em conseguir financiar, mesmo com todas as sanções, o seu aparato, a sua máquina de guerra. A Rússia provavelmente vai conseguir manter todos os territórios conquistados no leste da Ucrânia e poderá restabelecer relações diplomáticas e econômicas, em especial com os Estados Unidos. E por último fica a pergunta: Trump vai conseguir dividir os BRICS e isolar a China? Escreve nos comentários e a gente só vai saber disso